Novas cepas do coronavírus e o número de casos só vai aumentando. Mas o que essas novas cepas vão trazer para a gente? Me acompanha nesse vídeo que eu vou estar te explicando. Eu sou o Dr. Edson Denis, pai de 5, médico pediatra, e vamos falar um pouco sobre essas novas cepas do coronavírus. Recentemente, no início do ano, foi identificada uma cepa diferente daquela que causou todos aqueles estragos em 2020. A cepa apareceu no Reino Unido, mas quando foram realizar os exames, eles verificaram que a única modificação dessa cepa frente à cepa virgem, a cepa original, era que ela aumentava a sua transmissibilidade. O que quer dizer? Que o vírus conseguia se transmitir de pessoa para pessoa de forma muito mais rápida e efetiva. Logo após, surgiu uma segunda cepa na África do Sul. E na África do Sul eles identificaram aquela nova cepa com as mesmas características, um aumento na transmissibilidade. E praticamente no mês, quase no final de mês de janeiro, foi identificada uma terceira cepa em Manaus, em dois turistas japoneses que visitaram o Japão, visitaram Manaus, e quando chegaram no Japão fizeram os testes, deram positivo para coronavírus, e o exame mostrou que se tratava de uma nova cepa, que ao mesmo tempo aumentava a sua transmissibilidade, mas existia já uma nova característica. Ela provavelmente poderia ser um pouco mais agressiva que as outras cepas, levando a casos graves em poucos dias, ao invés daqueles 14 dias que a gente dava de prazo com a cepa original. E hoje, dia 3 de fevereiro de 2021, foi confirmada uma quarta cepa, a aparição de uma nova cepa, uma quarta cepa no Reino Unido, com grandes consequências. Mas, primeiramente, eu quero te explicar para você o que quer dizer esse negócio de cepas, esse termo de cepas, novas cepas, são novos vírus, é um vírus diferente, é outro tipo de infecção que a gente vai experimentar. Então, vamos lá. Um vírus, quando ele entra em circulação, do mesmo jeito que o ser humano. O ser humano, quando chega, ele tem que se adaptar a um novo estilo de vida. Quando uma criança nasce e sai do útero, a transição entre a vida intrauterina para a vida extrauterina requer uma série de adaptações importantes. Modificações na pressão, por conta da abertura do pulmão, a respiração, o ingresso de ar, a alimentação, o intestino experimenta um estilo novo de alimentação. Então muita coisa vai modificando e o organismo vai se adaptando aos poucos a cada uma dessas experiências. O vírus é exatamente igual. Quando ele chega, ele começa a produzir toda aquela doença, mas conforme ele vai entrando em diferentes ambientes, ele vai se adaptando. Por exemplo, o vírus em ambiente frio pode se comportar completamente diferente em um ambiente cálido, que era o que nós estávamos esperando no início da pandemia, quando a gente sabia que o vírus se comportava de uma forma naqueles lugares do Oriente, na Europa, onde eles estavam passando por épocas de frio. E praticamente no Brasil estava chegando o vírus em época ainda de calor, então a gente achava que o vírus ia se comportar de uma forma diferente. Porém, ele conseguiu se adaptar e trazer o mesmo problema, a mesma transmissibilidade e os mesmos efeitos de doença, tanto no calor quanto no frio. Mas aí, o vírus constantemente ele vai se adaptando ao meio no qual ele vai se encontrar. Então, essas mudanças, essas mutações, essa adaptação que o vírus tem, são chamadas de mutações ou novas cepas. E a Organização Mundial da Saúde fez uma conferência justamente para explicar o que significa tudo isso de novas cepas. E, na verdade, não temos só
3, ou neste caso já 4 cepas novas circulando no mundo. Temos várias mutações do vírus, só que a grande maioria dessas mutações são mutações insignificantes. E aqui entra um tema chamado de seleção natural, que quer dizer que a natureza vai selecionar o tipo de vírus, ele vai selecionar o tipo de pessoas que vão sobreviver e aquelas que vão perecer. Isso acontece muito no reino animal, né? A natureza é muito sábia e ela sabe exatamente qual animal tem chance de crescer, tem chance de desenvolver, qual animal ele não vai ter essas chances e vai fazer parte da cadeia alimentícia. No reino animal, e nós estamos incluídos nesse reino, praticamente acontece a mesma coisa. Existe sempre uma seleção natural. Os mais fortes vão sobreviver, os mais fracos vão perecer. E falando do vírus, do coronavírus, sabemos que existem várias mutações do vírus. Só que a grande maioria dessas mutações do vírus traz poucas modificações no que respeita à sua transmissibilidade, à sua transmissão, traz poucas mudanças em relação aos sintomas que ele vai apresentar, traz poucas modificações sobre quais grupos que ele vai atacar de forma mais eficaz. Então, na grande maioria das vezes, essas mutações, chegam a ser mutações muito mais fracas do vírus, e o vírus geral, o que nós conhecemos, termina se sobrepondo nessa mutação que veio errada, uma mutação que veio não para ajudar, e sim para trazer maior problema. Então, veja só que até nos vírus existe esse negócio de os mais fracos e os mais fortes. Mas, de todas essas mutações que aconteceram, essas 4 que foram identificadas até agora, até o dia de hoje, são mutações que realmente chamam a atenção porque existe uma mudança no comportamento do vírus. Até ontem, praticamente, nós tínhamos mutações, nós tínhamos 3 cepas, 3 mutações do vírus, que simplesmente aumentava a sua transmissibilidade e dava sintomas um pouco mais agressivos em menor tempo. É um vírus um pouco mais agressivo. Mas ainda assim, nesse tempo em que a nossa esperança está praticamente na vacina, e a gente espera que com a vacina a gente consiga controlar esses casos graves, então, se a mutação do vírus ele se torna mais agressiva, tendo uma vacina, sabemos que esta mutação não vai conseguir dar casos graves, mesmo sendo muito mais agressiva. A vacina consegue controlar esse caso grave e a gente fica muito mais tranquila. Mas hoje saiu aquela notícia que deixa muito preocupado a comunidade científica, a comunidade médica e com certeza a população em geral. Ainda não foi confirmado por exames e testes de laboratório, porém, os análises preliminares falam que essa nova cepa do Reino Unido teria uma certa eficácia frente à vacina contra o coronavírus, que quer dizer que esta nova cepa não seria afetada pela vacina contra o coronavírus. E essa é uma coisa grave que poderia mudar completamente o curso do que a gente está fazendo até agora. Mas, repito, 3 de fevereiro de 2021, ainda não temos confirmação de que essa nova cepa do Reino Unido tenha essa característica ou tenha esse benefício de se proteger contra a vacina do coronavírus. Mas o que nós sabemos em termos científicos é que realmente o vírus vai fazer mudanças, o vírus vai mutar, vai se modificar, sempre na tentativa de se defender. É exatamente o ser humano. Se você começa a ter problemas por exemplo, na tua casa, começa a ter uma goteira
você vai tentar modificar o teto, vai tampar, vai fazer uma reforma. Você tenta se adaptar. Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ou hipertensão arterial, o seu organismo começa a se adaptar a esse novo estilo de vida, para que essa pessoa possa possa continuar convivendo, na verdade, com essa doença. Os vírus são exatamente iguais. Eles vão tentar se defender frente àqueles mecanismos. E esse é um mecanismo que é utilizado pelas bactérias para criar aquela resistência. Você já deve ter ouvido, a resistência bacteriana. Não utiliza antibióticos à toa, porque pode criar uma resistência bacteriana. E é justamente isso. O vírus, a bactéria, tem a capacidade de formar defesas contra esses antibióticos, contra essas vacinas, e se for o caso, essa nova cepa vai trazer muita dor de cabeça. Então, um vídeo rapidinho para explicar para vocês o que são cepas, e que hoje já temos 4 cepas circulando. Então, se proteja, se cuide, porque agora depende de nós, depende de cada um de nós se proteger e proteger aquelas pessoas que a gente quer, aquelas pessoas que a gente ama. O vírus continua circulando, a vacina não vai eliminar o vírus e, lógico, até a vacina ficar disponível para a população toda, ainda vamos ter mais mutações e não sabemos realmente o que pode acontecer. Pode vir uma mutação que vai ser completamente imune à vacina e aí vamos ficar praticamente na mão, a vacina não vai servir mais e vamos ter que elaborar uma nova vacina, provavelmente, para atacar essa nova cepa. É uma coisa muito complicada, mas o importante é lembrar, e a mensagem geral baseada nessas cepas é saber que não temos ainda um controle dessa doença, que a doença do coronavírus é complicada e quando afeta de forma grave as pessoas, a maioria termina em terapia intensiva e poucas delas saem desse estado. Então, tome muito cuidado, ainda se proteja, que é muito importante. Beleza? Um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos.